Que maravilha, meu amigo, minha amiga, é poder neste momento mais uma vez transmitir a palavra de Deus para a sua vida. Eu gostaria, meu amigo, que nesse momento você compartilhasse, me ajudasse a compartilhar essa mensagem para chegar aos corações, às vidas que precisam de restauração, de transformação, de conhecer a Deus como Ele realmente é, a sua grandiosidade. Amém? Glórias a Deus. Aqui, como título, eu passo para você a mensagem da palavra de Deus como a importância de conhecer a Deus. Amém? Hoje eu venho, na minha pequenez, tentar expressar a grandiosidade de Deus e a importância de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Preste bem atenção. Quando nós passamos a entender Deus, é aí que as coisas passam a mudar em nosso íntimo, em nossa vida. Isso é, quando você entender que o Deus desse século, o Deus criado por homens, esse Deus, ele não existe. É aí que as coisas passam a ter sentido na sua vida. Escute bem, passe a atentar bem à palavra de Deus, tenha atenção e tenha um coração humilde e quebrantado para entender e examinar as Escrituras Sagradas. Olha só, quando eu me refiro que Deus não existe, simplesmente estou me referindo ao Deus desse século, ao Deus criado por homens, ao Deus que é criado, moldado por homens, da forma como eles querem que Deus seja, que Deus exista, que Deus pense ou faça da forma humana. Porque o homem desse século, eles criaram um Deus e querem passar para as pessoas um Deus que seja feita conforme a vontade deles e não a vontade de Deus, como está escrito no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas eles querem transmitir, passar para as pessoas um Deus que não é o verdadeiro Deus. Verdadeiramente eu quero dizer para você que esse Deus que eles criaram, que o homem cria, não existe. Porque o Deus que nós cremos, o Deus que eu entreguei a minha vida e que espero, meu amigo, que realmente você o conheça como eu procuro conhecê-lo, na minha humildade, eu quero tentar passar para você que Deus maravilhoso é esse que eu passei a servir no dia em que eu entreguei a minha vida para Ele. Na verdade, verdadeiramente, Ele é o grande eu sou, assim como Ele se referiu a Moisés, quando Moisés perguntou: quem eu direi que me enviou? Porque eles me perguntarão qual é o nome desse Deus. E Deus prontamente falou para Moisés: diga para eles que eu, o sou, os enviou. Então, o nosso Deus, ele é o eterno, é o Criador dos céus e da terra. Não tem, definitivamente não tem como nós expressarmos ou como nós pronunciarmos de uma forma inefável, grandiosa, de uma forma tremenda o nome de Deus, porque Ele é o grande eu sou, Ele é o eterno. Amém? Glórias a Deus. Vamos conhecer esse Deus maravilhoso, vamos ver um pouco da grandiosidade desse Deus. Procurarei da melhor forma transmitir para você, para que você não mais veja Deus como você aprendeu a ver, mas de uma forma viva, de uma forma tremenda. Amém? Para que você possa respeitá-lo da forma como ele realmente merece respeito e honra e glória e louvor. Amém? Primeiramente eu quero deixar para você Oséias, no capítulo 6 e o versículo 3. Diz assim:
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Glórias a Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que desce sobre nós como a chuva para regar a terra e dar pão ao semeador, aquele que semeia, aquele que planta, para num dia próprio, no tempo certo, colher aquilo que plantou. Amém? Deus, ele cuida de você, cuida de nós. Uma certa vez, Jesus, ele viu a ansiedade do povo e ele falou da seguinte forma: não andeis ansiosos com o que haveis de vestir, de comer ou de beber, porque o vosso Pai Celestial sabe de todas essas coisas que vocês precisam. Antes, devias pensar da seguinte forma: em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Olha as aves do céu, elas não trabalham e nem fiam, mas contudo o vosso Pai Celestial vos dá de comer e de vestir e de beber. Imagina que nós somos mais valiosos do que os animais. Se Deus cuida dos animais, imagina de nós, que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Eu sei que você tem passado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, por situações difíceis na sua vida. Cada um de nós temos a nossa própria experiência, a nossa própria tribulação e dificuldade, mas nenhuma delas se compara ao que Jesus Cristo passou por mim e por você, ao que os apóstolos passaram, aos que os profetas passaram, e todos eles passaram por situações terríveis por amor a Deus, por amor a Cristo. Então, a tua tribulação para Deus é nada, meu amigo, minha amiga. Saiba que a partir do momento em que você conhece a Deus, tudo passa a ter sentido, tudo passa a mudar em sua vida. Veja um pouco da glória de Deus em Salmos, no capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que coisa linda, que coisa tremenda. Como diz lá em Gênesis, que só havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E naquele momento ali, Deus fez separação entre águas e águas. E no meio das águas, ele fez um firmamento. E a partir daquele momento fez separação das águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E ao firmamento ele colocou o nome de céus. E naquele momento, as águas que ficaram abaixo do firmamento, ele ajuntou em um lugar e fez surgir a terra seca. Meu amado, é tremendo demais. Às vezes nós temos tanto problema, tanta dificuldade, tanta situação difícil, tristeza, angústia, perseguição, decepções, traições. Tanta coisa acontece em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso decorrer, que nós esquecemos que existe um Deus que cuida de nós, irmãos. Nós esquecemos que tem um Deus que ele fez os céus e a terra, ele fez tudo para que o nome dele fosse glorificado através de tudo aquilo que ele criou. Você foi feitura das mãos dele para a glória dele, para que o nome dele fosse glorificado. Tudo em nós e tudo ao nosso redor proclamam a glória de Deus, glorificam a Deus, principalmente o firmamento, os céus.
para um pouco para pensar. Para um pouco, esquece os problemas, amém? E sai, vai à rua, na tua casa mesmo, onde você estiver no trabalho, para tudo e olha para o céu. Vê que coisa gloriosa que Deus criou, que Deus fez. Tudo o que Ele fez proclama a grandiosidade do eterno Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Que coisa linda é o céu, que coisa linda é a feitura das suas mãos. Tudo ali é obra dele, para a glória dele. Amém, meu irmão? Olha só, continuando no versículo 2, diz assim: Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Em tudo, quando você abre o coração, quando você se disponibiliza para que Deus possa falar ao teu coração, em tudo Deus fala, meu irmão. Deus fala através de uma criança, de um animal, de um hino, de um louvor, através de pessoas que você menos esperava que sairia algo agradável. Deus fala ao teu coração. Às vezes Deus usa até uma pessoa que quer o teu mal para te mostrar que Deus é contigo, que nada pode te abalar, te tocar, te destruir. Meus irmãos, a nossa vida é momentânea, ela é passageira, é frações de minutos, de segundos, de horas, de dias, de anos, mas passa muito rápido a nossa vida. O nosso tempo é precioso. Aproveite o teu tempo para conhecer a Deus. Você entende que o que faz com que nós venhamos ter alguma coisa boa, positiva, agradável em nossa vida, tudo depende de um relacionamento que você venha ter com Deus. Se relacione com Deus, tenha intimidade com Ele. A intimidade só vem pelo relacionamento, pelo conhecimento de Deus. E eu digo a você com convicção, com certeza, que benefícios vêm através de um relacionamento que você tem com Deus. Imagina, quando nós temos um relacionamento com uma pessoa, aquela pessoa sente-se à vontade, tranquila, de transmitir, de passar tudo que é de bom para nós. Até o que passa na vida dela, ela sente tranquila de poder falar com aquela pessoa que é seu íntimo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O mais interessante, um dos mais interessantes é o relacionamento entre Elias e Eliseu. Elias era um profeta de Deus, ungido, abençoado, íntegro com Deus, que tinha suas falhas, mas ele cria em Deus e procurava conhecê-lo e vivenciar a Deus todos os dias da sua vida, levando e proclamando o nome dele, o poder dele, para que vidas fossem alcançadas, transformadas por Deus e levadas à adoração do Deus vivo. E Eliseu era o seu companheiro como se fosse um filho para Elias. E Elias tinha Eliseu como realmente um filho, e Eliseu tinha Elias como um pai. E certo momento, certa situação da vida, Deus disse para Elias: Elias, você vai ser tomado por mim. Eu não quero mais você pisando, andando nessa terra. Se prepara, porque a qualquer momento eu vou tomar você e levar você comigo para o céu. E como Elias tinha um relacionamento íntegro, um relacionamento de um pai para com o filho, com Eliseu, ele chegou para Eliseu e disse: Eliseu, meu filho, eu vou ser tomado de ti a qualquer momento, a qualquer instante. E Eliseu: meu pai, quando vai ser isso? A qualquer momento. Mas o que eu quero falar para você é que me pede nesse momento o que tu quiser e eu te farei. E prontamente, sem gaguejar, sem pensar duas vezes,
Eliseu foi direto e disse: meu pai, eu te peço o dobro, a porção dobrada do teu espírito, o dobro do teu poder. Eliseu foi direto porque ele se sentiu íntegro e amigo e íntimo de uma tal forma com Elias que ele foi direto no que ele desejava no seu coração. Não por inveja, mas sim por amor. Porque quando a pessoa anda com um homem íntegro, uma mulher íntegra, ele passa a desejar ser igual e até mesmo melhor para abençoar vidas, para ser um instrumento de Deus, porque Elias, ele transmitia essa unção para Eliseu. E prontamente Elias disse: olha, filho, se você me ver sendo tomado de ti, então seja feito conforme você pediu. Mas dura coisa você tem me pedido, difícil coisa você tem me pedido, mas seja feita conforme a tua vontade. E se Eliseu não saía da presença de Elias, aí é que nesses dias é que ele não saía mesmo. Com certeza, a Bíblia não fala assim, mas é o que eu imagino, de acordo com a nossa vivência no nosso dia a dia também. Eliseu não saía de perto de Elias. Provavelmente ele foi tomado por abusos das pessoas que não entendiam esse relacionamento de intimidade e feito algum bullying com ele e alguma coisa desse tipo. Mas ele não se deixou levar pela dificuldade, pelas situações, pelas afrontas, pelas maledicências. Ele continuou ali. E naquele momento veio um redemoinho em alguma situação daquela e tomou Elias. E naquele momento Eliseu olhou para dentro do redemoinho e viu carros e cavalos de fogo. E ele gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, peço-te o dobro do teu poder. E naquele momento Elias solta a capa e Eliseu agarra e é transferido imediatamente o poder, a unção, a autoridade de Elias dobradamente para Eliseu. Para você ver que o privilégio, os benefícios de você ter um relacionamento com alguém traz para você benefícios. E a vida de Eliseu se tornou ainda muito maior em autoridade e unção do que a de Elias, que até um certo momento a cova de Eliseu estava aberta e os seus ossos ali expostos. E foi jogado um homem morto ali. Quando ele tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem passou a ter vida. Ressuscitou naquele momento. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que quando nós estamos ligados a Deus, procuramos ter intimidade com Deus, as coisas começam a mudar em nossa vida. Os problemas que surgem tornam-se nada, porque nada pode, meu irmão, abalar a certeza da sua salvação. Se você ainda não tomou uma decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador na tua vida, toma essa decisão imediatamente. Eu não estou propondo para você ou passando para você um Deus falso, um Deus criado por homens. Eu quero dizer para você que ainda vai haver dificuldades, situações difíceis na sua vida, mas tenha convicção e certeza de que Deus, quando enviou o seu Filho Jesus Cristo, ele se fez carne e osso e habitou entre nós, habitou entre os homens e tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, para que hoje você tivesse vida, meu amado. E não somente vida aqui na terra, mas na que está por vir. Porque aqui, a nossa vida aqui é momentânea, é passageira, é temporal. Mas saiba que Deus, ele diz em Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe o que quer dizer isso, meu amigo? Que ele é o eterno, ele é Deus, ele é tudo em nós. Então, a dificuldade que surge em tua vida, se você ama a Deus, vai se
converter em bênção para a tua vida. Se aconteceu alguma decepção na tua vida, vai se converter em bênção. Se você teve algum momento que foi traído, vai se converter em bênção. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não se desespere. Se vier a tristeza, a angústia, a depressão, tentar bater na sua porta, diga: aqui não. Em o nome de Jesus Cristo, a minha vida pertence a Deus, o Criador dos céus e a terra, o eterno Deus soberano. A Bíblia diz algo muito interessante a nosso respeito, que nós somos diferentes das outras criaturas criadas por Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança de um Deus que surgiu do nada. Ele se fez. Não tem como explicar a Deus. Deus é tremendo, é maravilhoso, é grandioso. Então, você é imagem de um Deus soberano, de um Deus eterno. Então, nunca se menospreze, nunca se deixe menosprezar por nada nem por ninguém, porque Deus te fez imagem e semelhança dele. Você tem um dom do louvor, o dom da adoração, o dom da criação. Amém, meu amigo, minha amiga? Que Deus possa abrir os teus olhos para que você possa conhecê-lo como ele realmente é. Ele é um Deus que fez os céus e a terra. Apocalipse ainda, no capítulo 1, versículo 8, diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é, e ele era, e há de vir, meu amigo. Está próximo demais a sua vinda, mas antes disso iremos passar por várias situações mesmo, de tribulações, de dificuldades. Mas não se deixe desanimar, não desanime. Mas você pode questionar ou tentar questionar a Deus, mas por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa situação? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, mas por que eu estou vivenciando um pesadelo em minha vida? Meu amigo, Deuteronômio no capítulo 32 e o versículo 39 diz assim: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Meu amigo, sabe o que quer dizer isso? Deus é um Deus inquestionável. Não tem como questionar a Deus. Não tem como você e eu questionarmos a Deus, porque Ele é o Criador. É a mesma coisa que um homem que cria um boneco robótico, movido por bateria ou por pilha, e o boneco se revolta e diz: ei, por que tu não me fizesse assim? Por que tu não me fizesse dessa forma? Ei, porque eu era para ser o teu dono. Não tem como, meu amado. Nós somos criatura, criados por Deus para a sua glória. Você e eu fomos feitos para a glória de Deus. Tudo que está em nossa volta, nós não merecíamos nada. Fomos extirpados, cortados da glória de Deus por causa da desobediência de um homem. Entrou o pecado no mundo e por causa do pecado o salário passou a ser do pecado a morte. Mas Deus, ele já previa todas essas situações, porque ele deixou o livre-arbítrio para o homem. E hoje nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós queremos, o que nós fazemos, o que nós falamos ou pensamos. Mas Deus previu tudo isso e providenciou o Redentor, o Salvador, Jesus Cristo, que se colocou no meio e no teu lugar de condenação e tomou sobre si toda a nossa condenação, todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, todo o pecado. Ele se fez maldito por nós, meu amado. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer em seu lugar, porque nenhum de nós suportaríamos e nenhum de nós éramos merecedores. Mas Deus nos amou primeiro, meu amigo. Deus te amou primeiro, minha amiga. Então,
Usa o que está acontecendo com você hoje para te fortalecer, para te levar mais próximo de Deus, porque Ele é o único que faz com que nós tenhamos força de perdoar, que tenhamos força de prosseguir na caminhada. Só se faz e só se consegue vencer todas essas adversidades se nós passarmos a conhecer realmente a Deus, o amor de Deus que Deus teve por nós. Se você é pai ou se você é mãe, ou mesmo você não sendo pai ou mãe, é tio ou tia, ou mesmo não sendo pai, nem mãe, nem tio, nem tia, mas você tem um leve conhecimento do que é ser um pai e uma mãe e o amor que um pai e uma mãe têm. Se não tem, tente se colocar na posição de um pai e de uma mãe. Em que momento da vida um pai ou uma mãe humano daria o seu filho para morrer no lugar de um assassino, de um estuprador, de um malfeitor? Nenhum de nós, meu amado. Nenhum de nós, minha amada, meu amigo, minha amiga. Só Deus é que fez e que faz e faria novamente por nós. Deus nos amou primeiro. João, no capítulo 3, versículo 16, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós passamos a conhecer Deus na sua totalidade, como Ele realmente é, irmão, você passa a ter o cuidado de não sujar o nome dEle, de não contaminar o nome dEle. Você procura se desviar do mal, você procura andar segundo a vontade dEle, você procura amar Ele, amá-lo com toda a força do teu pensamento, do teu entendimento, com todo o teu coração. E fazendo isso, não apenas porque você diz que ama Ele sem vê-lo, mas porque você prova que ama Ele mesmo sem ver, amando o teu próximo, orando por aqueles que te perseguem, amando o teu inimigo. Irmão, nós só podemos fazer isso se nós renunciarmos a nós mesmos, se nós renunciarmos o nosso orgulho, o nosso eu e passarmos a viver como Deus, como Cristo. Eu vou te dar um exemplo de um homem do Novo Testamento. São muitos ali, mas o que me chama mais atenção do apóstolo Paulo, quando ele disse que sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, meu amigo, imite a Deus, imite a Cristo, assim como Paulo também imitou. Procure andar, a viver o Evangelho. Não é fácil, mas não é impossível nem difícil. Pode ser difícil quando nós estamos olhando com nossos olhos naturais para as coisas dessa vida. Por isso que está escrito assim: não andeis pela vista, por aquilo que você vê. Porque aquilo que você vê, os problemas, a dificuldade, as tentações, as atribulações, as perseguições, as afrontas, toda a situação que você vive hoje é momentâneo, é passageiro. Não andeis por aquilo que você está vendo. Antes, andais por aquilo que você não vê. Porque aquilo que você não vê é eterno. É exatamente o que Deus tem preparado para você, meu amigo. É exatamente o que Deus tem preparado para você, minha amiga. Então, não tire a sua vida. Então, não destrua com as suas próprias mãos aquilo que Deus colocou diante de você. Se você está bem hoje com o seu relacionamento, com a sua família, com o seu marido, com sua esposa, então lute para que venha estar firmado em Cristo. Porque um casal que ora, um casal que aprende junto a conhecer a Deus, conheceu a Deus e prossiga em conhecê-lo. Se você está junto com alguém, se está casado com alguém, lute junto, ore junto, faça culto junto, reserve momentos para andar junto em unidade com Deus, porque um casal precisa ter Cristo como centro do seu relacionamento.
E se você é um adolescente e está me ouvindo, você lute no nome de Jesus pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Ore por essas vidas, meu irmão. E você vai ver a plenitude do poder, da graça, da presença de Deus na sua vida. Seja íntimo de Deus. Sendo íntimo de Deus, você não precisa correr atrás de bênção. Sabe por quê? Porque você vai procurar ter o cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor que Ele hoje te ordena. Aí sabe o que vai acontecer? As bênçãos de Deus, tudo aquilo que você precisa vai vir até você e vai correr atrás de você para te alcançar. Como diz Deuteronômio, no capítulo 28, ou melhor, Deuteronômio no capítulo 28, versículo 1, a partir do versículo 1. Então, as bênçãos de Deus vai te alcançar, meu amigo, quando você realmente ter o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, procurar amá-lo e ser íntimo dele, ter intimidade, ter um relacionamento profundo com Deus. Amém? Eu espero que você tenha assimilado, recebido da parte de Deus essa mensagem, que ela venha servir para a edificação da tua alma, da tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a mão dele, a graça dele, venha a ser sobre tua vida, no nome de Jesus. Amém?